Olá, meus irmãos, nós vamos para mais uma aula de liturgia e nesta ocasião eu quero dar continuidade, né, à nossa última aula, quando eu falei com os irmãos sobre a base bíblica da liturgia e a fundamentação histórica, né, da da prática litúrgica. E hoje eu quero, então, dar continuidade aos irmãos nessa importante aula, falando justamente das definições, das expressões que nós utilizamos para a palavra liturgia. Então, nós já vimos aqui a base bíblica, falei com os irmãos sobre os nossos trabalhos, né? As datas, já vimos as expressões utilizadas, e agora o vocábulo bíblico, né? Para a liturgia. E aí eu vou me utilizar aqui, especialmente, de três termos que nós podemos acompanhar na teologia para definir essa palavra liturgia, tá bom? Então, a primeira é latreia, a segunda palavra é liturgia e a terceira é proskinei. Então, nós vamos definir cada uma delas, vocês vão receber a apostila depois. Essa expressão que nós vimos aqui, esse vocábulo, essa palavra, a primeira palavra, né, o primeiro termo utilizado para a liturgia, latreia, significa serviço ou culto prestado a Deus, tanto externamente quanto internamente, coletivamente e individualmente. Então, a primeira expressão que é utilizada para a palavra liturgia, que é latreia, essa palavra latreia significa serviço ou culto prestado a Deus, seja coletivo ou seja individual. Essa é a primeira expressão, o significado da expressão. Outra expressão utilizada para a liturgia é leiturgia. Essa palavra, composta de duas palavras gregas, laos, que significa povo, e ergon, que significa trabalho, significa, portanto, juntando as duas palavras, né? Juntando as duas palavras seria o serviço do povo. E qual era o serviço do povo? No Antigo Testamento, aplicava-se ao serviço oferecido a Deus pelo sacerdote, quando este mesmo se apresentava na ocasião, apresentava o holocausto sob o altar do sacrifício. Isso a gente pode verificar, e aí eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês lá em Êxodo capítulo 36. E aí você vai ver a prática dessa expressão, tá? Êxodo 36, versículo 1, que diz assim, ó: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Então, a palavra aqui, ó, para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário. Então, tem o uso das duas palavras aqui. A palavra obra, no grego ergon, e a palavra serviço. A palavra serviço sendo utilizado aqui também, que é essa palavra que é o serviço do povo. Então, no Antigo Testamento, há outras referências, mas eu quero citar apenas essa, Êxodo 36, verso 1, que fala da aplicabilidade dessa palavra, que é o serviço do povo, que é o serviço prestado
a Deus. No Novo Testamento, aplica-se essencialmente ao serviço que Cristo oferece a Deus. Se no Novo Testamento, se no Antigo Testamento, aliás, perdão, esse termo ele é utilizado para se referir ao serviço do povo, no Novo Testamento, a palavra liturgia, ela aplica-se exclusivamente ao serviço de Cristo, o serviço que Cristo ofereceu e oferece a Deus. Hebreus capítulo 8, verso de número 2 e 6, olha como que consta essa expressão lá. Hebreus 8, versículo 2, primeiro versículo 2, depois nós vamos ler o versículo 6. Versículo 2 diz assim: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Está falando o quê? A antiga aliança era símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Então, está falando de Cristo como prestando esse serviço. Verso de número 6 do capítulo 8 de Hebreus também diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, onde nós encontramos a palavra aqui, Jesus, ele é, portanto, ele obteve ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança. Então, está falando do serviço. Que serviço é esse? O serviço que Jesus presta de mediação na aliança, tá? De mediação na aliança. Então, a palavra liturgia tem essas duas aplicabilidades. No Antigo Testamento, se referia ao serviço que o povo prestava a Deus, especificamente o serviço que o sacerdote prestava. E no Novo Testamento, aplica-se essencialmente ao serviço que Cristo presta a Deus, tá? Por último, a expressão no caso, a palavra proskinei ou proskinel, depende como se queira se pronunciar. No Antigo Testamento significava essa palavra, essa terceira expressão aqui, significava curvar-se, tanto para homenagear homens importantes e autoridades, como para adorar a Deus. E aí tem duas citações que eu faço aqui, Gênesis, capítulo 27, versículo 29, aí eu vou pedir para vocês darem uma olhada lá, e o Salmo 95, verso 6, que fala justamente dessa prática de curvar-se tanto para homenagear homens importantes e autoridades, quanto para homenagear a Deus. Então, essa palavra ela é aplicada dessa forma. No Salmo 27, está falando para homenagear autoridades, e no Salmo 95 fala dessa adoração ao próprio Deus. Como saber, então, como está sendo aplicada, se é reverenciando, homenageando o homem ou a Deus? Tem que olhar o contexto para saber como que ela está sendo utilizada, tá? Mas no Novo Testamento, essa palavra ela exclusivamente é para se referir à adoração que se dirige a Deus em seu uso absoluto, tá? Participar do culto público. Se no Antigo Testamento essa palavra ela poderia ser utilizada tanto para homenagear homens e autoridades importantes ou a Deus, no Novo Testamento a palavra proskinel ela é utilizada exclusivamente para adoração a Deus, tá? Para adoração a Deus. Então, três palavras, essas três palavras falam de liturgia, de serviço. Os seus significados, dependendo do uso, como está sendo utilizado, mas é importante vocês saber, quando perguntar, vocês viram essa palavra latreia, liturgia ou prosquiné, vocês sabem que é uma referência à liturgia, tá? A ordem do serviço, tá? Isso conforme nós aprendemos aqui. Então, saindo dessa palavra, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre
a adoração a Deus. A adoração a Deus, tanto no Novo, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, tá? A adoração a Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós sabemos muito bem, a gente sempre ouve isso, no Antigo Testamento a adoração foi temporária. Além de ser uma adoração temporária, foi uma adoração imperfeita, porque nós costumamos dizer justamente isso, que era apenas uma sombra da adoração que seria estabelecida por Jesus. Creio que, e aí a gente precisa entender isso, que o ensino do Antigo Testamento ele é um ensino progressivo, ele vai acompanhando, tudo que não era muito bem claro no Antigo, ele fica muito claro no Novo, e mais, no Antigo Testamento a adoração ela foi uma adoração além de temporária, uma adoração imperfeita, tá? Uma adoração imperfeita. Logo, ao estudarmos sobre o culto, precisamos considerar, isso é importante, quando nós estudamos a teologia do culto, nós precisamos considerar as diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, o culto antes de Cristo e o culto depois de Cristo. Ok. No Antigo Testamento, nós sabemos muito bem que o primeiro culto ele foi realizado pelos irmãos Caim e Abel. É só você ver lá em Gênesis capítulo 4, e aí eu vou pedir para você dar uma pausa aí na videoaula, leia o capítulo 4 de Gênesis, do 1 ao 7, e você vai perceber 4 princípios que nós podemos aprender à luz desse texto de Gênesis acerca do culto, tá? Acerca do culto que agrada a Deus, tá bom? Acerca do culto que agrada a Deus. Conforme você, então, certamente deve ter lido em Gênesis capítulo 4, nós vamos perceber que o objetivo do culto, conforme nós vimos lá, o objetivo do culto é agradar a Deus, é a primeira coisa. O culto que agrada a Deus é uma expressão da vida de quem oferece. No caso de Abel, você vê o exemplo de Abel, o objetivo de Abel era agradar a Deus, o objetivo de Caim era obter algo de Deus e não agradar. A vida de Abel, você vê ali, e a vida de Caim. Devemos, um terceiro princípio que nós podemos aprender ali do culto é que devemos oferecer a Deus o melhor, devemos oferecer a Deus o melhor, isso também nós podemos verificar ali na passagem de Gênesis capítulo 4, e no quarto princípio que nós podemos destacar da leitura de Gênesis 4 sobre os princípios do culto que agrada a Deus, é que Deus recompensa os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, veja, meus irmãos, Caim, portanto, ele é recompensado por Deus por conta da sua atitude, primeiro, de querer agradar a Deus, a sua atitude de oferecer o melhor, a sua condição diante do Senhor. Então, tudo isso fez com que Deus se agradasse da oferta de Abel e não da oferta de Caim. Aqui nós podemos marcar bem claro que em Gênesis capítulo 4, nós temos, portanto, aqui em Gênesis capítulo 4, o primeiro culto que foi prestado a Deus, tá? Que foi prestado a Deus. O primeiro culto que foi prestado a Deus. Na próxima aula, nós vamos ver, portanto, que, aliás, antes de nós irmos para a próxima aula, antes de encerrar, aliás, eu esqueci outro detalhe, então eu falei aqui sobre esse culto no Antigo Testamento. Estou dando para vocês um exemplo à luz de Gênesis, à luz
de Gênesis capítulo 4, de 4 princípios acerca de um culto que agrada a Deus. No Novo Testamento, se no Antigo Testamento nós sabemos que a adoração era temporária e imperfeita, no Antigo Testamento a adoração era temporária e imperfeita, porque apontava para aquele que era perfeito. No Novo Testamento, a adoração a Deus fundamenta-se na nova aliança. Leiamos, por exemplo, alguns textos que eu vou citar e você vai abrir lá. Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 7, vai dizer que Jesus é o único perfeito e eterno sumo sacerdote de Deus. Hebreus capítulo 9, verso de 11 a 28, vai dizer que Jesus realizou o único e definitivo sacrifício perfeito. Em João 1, verso 14, depois versos 19 e 22, e 1 Timóteo 1, verso 25, fala que Jesus é o cumprimento de toda a lei. Jesus é o cumprimento de toda a lei. Jesus também é o novo e vivo caminho. Então, no Novo Testamento, a adoração ela fundamenta-se na aliança que há em Cristo Jesus. Veja, Jesus esclarece que a mesma fundamenta-se, portanto, no conhecimento. A adoração a Deus, ela tem fundamento no conhecimento da palavra de Deus. Mas aí nós vamos ver como que isso funciona na Bíblia, né? Como que nós podemos entender que a adoração ela é o resultado do conhecimento que nós temos de Deus. Até aqui eu quero que vocês gravem aquelas 3 expressões para a palavra liturgia, e entender que o culto do Antigo Testamento ele era um culto apenas temporário e imperfeito, e no Novo Testamento a base do culto a Deus é em Cristo. Cristo é o sacerdote perfeito, e depois nós vamos ver como que isso funciona na prática, né? Como que isso funciona na prática, quais são as implicações desse entendimento para a nossa adoração. Quero agradecer os irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que cada versículo citado aqui vocês possam ir lá ler esses versículos e fazer uma revisão daquilo que nós aprendemos. Deus abençoe, continue firme e que continuemos aprendendo cada vez mais. Muito obrigado, meus irmãos. Um bom descanso a todos, em nome de Jesus.